Bom dia, meus irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, abençoe a cada um de nós. Cristo, o cabeça ou a cabeça da igreja. A igreja de Jesus Cristo tem ele como cabeça. A igreja do fulano de tal tem ele como seu cabeça. A igreja fulana de tal tem ele outros, Faraó como sua cabeça. Os sistemas, vamos considerar assim, os sistemas religiosos têm se tornado como o Egito e os pastores como faraós. Então, cada Egito aí tem o seu faraó, né? Mas a igreja de Jesus Cristo, conforme nós vamos encontrar nas Escrituras, cabeça é ele, marido é ele, o chefe é ele. Então vamos ler aqui Efésios capítulo 1. Ele diz assim a partir do verso 18. Ora, também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Você percebe que tudo o que existe tem que haver uma fé. Para a pessoa estar crendo, estar ligada a um sistema e tendo seu cabeça como faraó, ele tem que crer naquilo, como nós já cremos. Mas quando ele crê que Cristo é o real cabeça, então ele sai. E Cristo é a sua cabeça e não o faraó, e não o sistema. Paulo, da mesma forma, os apóstolos da mesma forma, todos aqueles que foram chamados para fora de um sistema que foi instituído por Moisés, por Deus, através de Moisés, há milhares de anos, tempos atrás, e aquela tradição veio vindo, até que veio Cristo, o cabeça. Veja bem agora, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo e plenitude, daquele que enche tudo em todos. Quem preenche a igreja é Cristo, através do Espírito Santo. Cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. A cabeça, o raciocínio, o entendimento, ele é Cristo. Não é e nem pode ser um homem. Cristo é a nossa cabeça. É por ele que vivemos, é por ele que somos sustentados, é por ele que pensamos, é por ele que agimos. Os nossos passos são dirigidos por ele e os seus ensinos estão contidos na palavra, a Bíblia. Então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, quando você tem ele como cabeça, as suas palavras, elas não são de contradição, elas não são desobedecidas, elas são amadas. Elas são respeitadas. Você tem prazer na sua lei, na lei dele. Tem prazer em estar no seu caminho, tem prazer na obediência, porque a cabeça teve prazer na obediência. Então, conforme a cabeça,
assim o corpo caminha. Assim o corpo segue nessa sua jornada. E graças a Deus por isso. E nós vamos encontrar várias referências sobre Cristo ser a cabeça da igreja e não um homem, e não um pastor, como marido espiritual da igreja. Que isso? Marido como boia da caixa d'água? Vem cá. Não é assim que a Bíblia ensina. Então veja bem, meus irmãos, minhas irmãs. Às vezes pessoas saem e de repente estão ouvindo também o que vocês estão ouvindo há mais tempo. Então, se você vive num sistema cuja cabeça é o pastor, então você está vivendo num sistema do Egito. E está sendo dominado por um faraó. Israel também foi por um tempo. Mas quando chegou o tempo certo, então a libertação chegou. Agora, Cristo, ele é supremo. Paulo fala, escrevendo aos Colossenses também no capítulo 1, ele fala realmente sobre essa supremacia de Cristo, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Eu não quero com isso pensar que você não deve respeitar as pessoas. Uma pessoa que se diz pastor, não quer dizer que você não tem que respeitá-lo. Eu quero dizer que você, que se compreender que ele não é a cabeça da igreja, você deixa o sistema. E vai viver a Bíblia com Cristo como sua cabeça. Aí o verso 17 diz assim de Colossenses 1: Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo. A igreja é o corpo. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E agora o que ele nos faz? Nos reconcilia com Deus. A cabeça intercede. A cabeça trouxe reconciliação. A vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Então vocês, todos irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil, têm adquirido este entendimento através da palavra de Deus, de que Cristo que é a cabeça, que ele é o primogênito dentre os mortos. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Quem vai nos apresentar? Quem vai nos apresentar? Pensa sobre isto. É um mensageiro que não existe que vai nos apresentar? É a palavra que nós cremos nela. Se nós cremos nesta palavra, vivemos por ela e para ela, e ela está em nós, porque o reino de Deus está em todos aqueles que recebem esta cabeça. Cristo, Jesus Cristo, que é a cabeça. E se você a tem em você, então você tem esta plenitude em você.
É o que está dizendo a palavra. Está firmado neste evangelho verdadeiro. Ele nos tem reconciliado. Nós que também éramos estranhos e inimigos no entendimento. Mas agora a mente de Cristo, que é a cabeça, conforme 1 Coríntios capítulo 2, está na igreja, no seu corpo. A mente de Cristo está no corpo de Cristo, que é a igreja. Não é a mente de um homem, seja ele com dom ou sem dom. A mente de Cristo está em você, meu irmão, minha irmã, te trazendo entendimento. Você está crescendo no conhecimento, você está crescendo no entendimento e você vai crescer até chegar à estatura completa de Cristo. É dessa forma. Então nós somos de Cristo, não somos de nenhum homem. Na verdade, é isso aí. Você pertence a Cristo, não pertence a um sistema. Você não é escravo de Faraó, você já foi libertado do sistema do Egito, do domínio de Faraó, e agora você vive sob o domínio daquele que é manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E damos graças a Deus por isto. Então Paulo diz, 1 Coríntios 2, ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem que tem a mente de Cristo? A igreja de Cristo, que tem ele como a cabeça. Se a sua cabeça ainda é um sistema, é um pastor caído, é um faraó, não se esqueça, os sistemas são o Egito, os pastores são faraós. Se a sua cabeça, seu marido espiritual é um pastor caído, ou se o seu é o dono do seu entendimento, a sua mente é segundo a dele. Mas se Cristo é a sua cabeça, então a sua mente é segundo a de Cristo. Então você passa a ter a mente de Cristo. Não é isso maravilhoso? É o que você tem. Você tem a mente de Cristo, porque você tem ele como sua cabeça. Irmã, irmão. E agradecemos muito a Deus por isto. E finalizando, eu quero responder uma perguntinha, que não é responder, dar uma instrução à irmã, eu me esqueci o nome, que pediu para a gente falar sobre coisas dentro da mensagem de William Branham que não se cumpriram. Então, irmã, eu vou te indicar um canal que você vai saber de tudo completo. Canal Desmistificando Branham. A todos que ainda não conhecem, olha lá. É completo, perfeito, é de confiança, tem todos os documentos, os arquivos americanos, de todas as profecias, de tudo aquilo que nunca veio a se cumprir. Está tudo certo com as datas que foi falado. E a maior parte das profecias, das visões de 1933 já eram fatos que já existiam. E de 1900, aquelas 7 profecias que eles falam tanto, de 1933, aquilo não era profecias na verdade, aquilo já era contemporâneo naquela época. Muitas das coisas já estavam em evidência ali. E para depois, muitos anos depois, ele vir falar que aquilo estava ali escrito. E debaixo do túmulo de William Branham, só que nunca acharam os escritos. Infelizmente, as pessoas ainda permanecem nisso. Então isso fica aí, irmã. Acesse o canal Desmistificando Branham. Então você terá todo o material que a irmã deseja.
E divulgue também este canal, o nosso, Desmistificando Brana. Você estará ajudando alguém também a ter mais conhecimento das coisas. E assim, um vai ajudando o outro e todos vão sendo ajudados. Compreendido? Deus abençoe a vocês todos que lutam hoje pela fé que uma vez foi dada aos santos e que pela graça de Deus foram resgatados pelo nosso Moisés, que é Cristo, dos sistemas do Egito e saíram da escravidão dos faraós, que domina o povo com impiedade, com arrogância, com impiedade, e são exaltados como marido espiritual da igreja, como caixa d'água da igreja, que o nível espiritual da igreja nunca chega mais alto. Da igreja de Cristo, não, mas chega igual. Ser como Cristo, mas ser como esses faraós, e não queira ser não, tá bom? Deus ilumine os seus passos, seu trabalho, abençoe o seu pão, sua vida e tudo que você fizer. Tenha a prosperidade de Deus na sua vida. Corpo, alma e espírito sejam todos preservados para a vinda de nosso Senhor Jesus, seja ela individual ou coletiva. Um abraço a todos.